Fui torturado, estuprado, morto e tive meu corpo queimado após falar para um pastor que flagrei outros 2 pastores mantendo relações sexuais dentro de um templo da Igreja Universal do Reino de Deus na Bahia. Meu corpo foi encontrado dentro de um caixote em um terreno baldio dias depois do crime. E o que mais causa indignação é que meus algozes, mesmo depois de condenados, foram soltos e ainda exercem suas funções como se nada tivesse acontecido. Eu tinha 14 anos e um sorriso que iluminava a igreja onde eu servia. Eu acreditava que estava na casa de Deus, mas naquela noite os supostos homens de fé revelaram que carregavam o inferno dentro de si. O caso não é apenas sobre um crime, é uma denúncia contra o silêncio de uma instituição. Agora eu vou te contar como um adolescente foi queimado vivo por ter visto o que não devia, e como o amor de um pai e uma mãe, entre aspas, derrotou a impunidade de poderosos. Na noite do dia 21 de março de 2001, eu liguei de um telefone público para meu pai, informando que eu estava com um pastor, e devido ao horário iria dormir na Igreja Universal do Reino de Deus, no bairro do Rio Vermelho. Depois disso eu não fui mais visto, a polícia foi acionada e as buscas começaram. O primeiro suspeito era o pastor com quem eu estava naquela noite. Ele deu depoimentos contraditórios, informações falsas, e isso iria condená-lo. Meu corpo foi encontrado no dia 23 de março de 2001 dentro de um caixote queimado em um terreno baldio, na Avenida Vasco da Gama. Em outubro de 2001, o pastor passou a ser acusado pela minha morte, mas ele ainda não seria preso. Só no dia 9 de junho de 2004, que ele foi condenado a 23 anos de prisão, que ainda foram reduzidos para 15 anos. Mas ele não estava sozinho nisso, os 2 pastores que eu vi fazendo coisas no templo também estavam envolvidos na minha morte. Em 2006, o pastor deu uma entrevista explicando o motivo de terem tirado minha vida, e ele acusou os 2 pastores de participação no crime. Ele também disse ter sido ameaçado e subornado por um advogado da Universal para omitir os fatos. Um processo contra eles foi aberto em fevereiro de 2008 e eles permaneceram foragidos por um tempo. E 18 meses após o início do processo, eles receberam um habeas corpus concedido pela primeira turma do STF. Em novembro de 2013, eles foram inocentados pela juíza Gelsi Almeida, que alegou falta de provas. Mas após minha família recorrer da decisão, em setembro de 2015, o Tribunal de Justiça da Bahia determinou que eles fossem a júri popular. Mas em novembro de 2018, após a defesa recorrer, essa decisão foi anulada pelo ministro Ricardo Lewandowski. Meu pai fez campanha pedindo julgamento pelo júri popular, até sua morte em fevereiro de 2019. Em março de 2019, Lewandowski votou contra novamente, e a ministra Carmen Lúcia pediu vista, impedindo que os pastores fossem a júri popular naquele momento. E em setembro de 2019, o STF decide que eles iriam a júri popular. No dia 27 de abril de 2023, após 22 anos, o Tribunal do Júri em Salvador condena os pastores a 21 anos de prisão cada por homicídio triplamente qualificado. Mas entre 2024 e 2025, o Superior Tribunal de Justiça concede novo habeas corpus, suspendendo a execução imediata das penas enquanto os recursos da defesa não transitam em julgado, e eles continuam livres. Essa é a história real de Lucas Terra, um jovem de 14 anos que foi torturado, estuprado e teve seu corpo queimado ainda vivo por pastores da Igreja Universal do Reino de Deus. Os pastores Joel Miranda e Fernando Aparecido, acusados como os verdadeiros autores intelectuais e executores do crime, permanecem soltos e, segundo a família, ainda exercendo suas funções. Silvio Galiza cumpre pena em regime aberto.